Meus amados irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, em meio ao Sermão do Monte. Aproveito e cumprimento com carinho também quem está acompanhando pela internet, pelo YouTube. Fique muito à vontade para comentar, para dizer de onde você está assistindo, pedir oração, sempre alguém vai ler o comentário e vai orar de verdade. Dá o like no canal também aqui na transmissão, compartilhar com outras pessoas. Mateus capítulo 6, meus irmãos. Eu acredito que a palavra hoje é um cuidado muito carinhoso de Deus conosco. E acredito também que o que vamos conversar, com a graça de Deus, se bem compreendido, tem um poder muito profundo de mudar nossa forma de viver para muito melhor. Porque o Evangelho não é apenas conselhos pontuais, mas ele é uma mudança profunda de mente que nos faz enxergar a vida de maneira diferente. Mateus 6, versículo 34, o Senhor falou assim: portanto, grave esse portanto que a gente vai usar ele daqui a pouco. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Na semana passada, nós conversamos sobre o capítulo 9 de Eclesiastes, no qual o sábio e já velho Salomão, um tanto quanto amargurado, está falando algumas verdades. E dentre elas, ele diz que percebeu que o homem não tem poder de garantir o seu futuro e de evitar que coisas ruins lhe aconteçam. Mesmo esse homem sendo justo, ele não tem garantia de que coisas ruins não lhe acontecerão. Mesmo que ele seja sábio, prudente, religioso, devoto, nada disso garante que coisas ruins não lhe acontecerão. Na verdade, vimos, inclusive, que tentar garantir demais o futuro é uma forma de controle do que não nos pertence. Tiago 4 diz que nós não sabemos o que acontecerá amanhã, e ele diz ali de outra forma que esse amanhã pertence a Deus, e não nos cabe tentar controlá-lo. E em face disso, olha o que o Senhor falou aqui. Portanto, basta cada dia seu próprio mal. Não tenta cuidar hoje da preocupação que é do amanhã. Eu antes entendia esse texto de uma maneira que já é legal, já é verdadeira, mas ainda é superficial. Aprofundar a compreensão do que o Senhor quis dizer aqui me abençoou muito e creio que vai te abençoar também. Qual era a minha compreensão superficial? Era que o Senhor estava falando o seguinte aqui, um conselho muito prático de sabedoria, que é o seguinte: não adianta você ficar trazendo todos os possíveis problemas do amanhã para o hoje. Isso é insuportável. Porque nós sabemos que amanhã virão vários problemas, não sabemos quais. Mas que virão desafios, dores, problemas. Alguns, por exemplo, nós já temos uma quase certeza de que virão. Por exemplo, é quase certo que todos nós, em algum momento, lidaremos com a morte de alguém que amamos. É quase certo que todos, em algum momento, lidaremos com o adoecimento de quem amamos. É quase certo, se você não morrer antes, que nós lidemos com as dores e os desafios do envelhecimento. É quase certo que todos nós, em algum momento, tenhamos crises financeiras, dificuldades financeiras, desafios financeiros.
Nem todos. Mas a grande maioria, em algum momento, terá. É quase certo que nós teremos decepções. Pessoas a quem confiamos nossos sentimentos, nosso coração tão precioso que devemos guardar, como Salomão fala, né? Mas uma hora temos que entregar também. E aí até essas pessoas vão nos machucar, vão nos ferir, vão nos decepcionar. E a gente tem isso no futuro também. É quase certo que seremos rejeitados em algumas circunstâncias, que não seremos aprovados, que não teremos êxito em algumas coisas. Então, tem muitas coisas possíveis e algumas quase certas para o nosso amanhã. Mas se você tentar pensar em tudo isso agora, você sai desse culto aqui com crise de ansiedade. Você pensa agora, rapaz, e quando minha mãe adoecer? E quando minha mãe morrer? E se isso acontecer? E quando isso é insuportável. Então o Senhor está dizendo, não tenta, não sobrecarrega o seu hoje com o amanhã. Deixa em cada dia seu próprio problema e vai enfrentando uma coisa de cada vez. Isso por si só já é um entendimento verdadeiro e muito precioso. Quem consegue enfrentar os problemas aos poucos, paulatinamente, um problema em cada dia, já é uma pessoa sábia que vence em muito essa ansiedade existencial. Entretanto, se você lê esse texto só assim, pode parecer, e aqui já não é tão correto, que o Senhor está falando o seguinte, isso aqui é apenas um conselho de como viver bem. É apenas um conselho de sabedoria para você não se sobrecarregar. Olha, vai enfrentando aí seus problemas, dia após dia, e não adianta trazer tudo do amanhã para o hoje. Mas não é só isso que ele está falando, é algo muito mais profundo. Se você olhar a partir do versículo 25, aí desse capítulo 6 de Mateus, e na verdade todo o capítulo, todo o Sermão do Monte, tem esse mesmo eixo, mas nos basta voltar ao versículo 25 e olha o que ele fala aí. Portanto, vos afirmo, não andeis ansiosos ou preocupados com a vossa própria vida. Então, a perícope, a parte do texto com a sequência lógica que termina no versículo 34, chamada na teologia de perícope, começa no versículo 25. O Senhor começa falando, não se preocupem, não andem ansiosos com a vida de vocês. E aí ele vai terminar dizendo, portanto, basta cada dia o seu próprio mal. Mas qual é o recheio disso aqui? Nesse recheio, o Senhor vai falar o seguinte, Deus cuida de vocês. Ok, gente? Então ele vai falar sobre Deus cuidar dos passarinhos, Deus cuidar das plantas, e vai dizer, o Deus que cuida de criaturas que não são a sua imagem e semelhança, e muito menos são filhos dele como vocês são, a partir de mim agora vocês são filhos de Deus, o Senhor está falando, quanto mais cuidará de vocês. Portanto, basta cada dia o seu próprio mal. Ok, gente? Então aqui a gente já começa a aprofundar a compreensão, entendendo que esse basta cada dia o seu próprio mal está ligado com a ideia de que Deus cuidará de nós, ok? Não é assim, ó, se vire aí em cada dia. Não é basta cada dia seu próprio mal porque eu cuido de você, ok? Para a gente fechar agora a compreensão, entender ainda mais profundamente, é preciso que a gente perceba que no Sermão do Monte, o Senhor Jesus está se apresentando como o novo grande doutrinador do povo de Deus. O primeiro e maior doutrinador da antiga aliança foi Moisés. E o Senhor, ele está agora reinterpretando a lei, clareando a lei, se posicionando como um novo Moisés. Por isso ele fala coisas como, no capítulo 5, versículo 21, ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ok? E aí vocês lembram que, sob a gestão de Moisés, o povo de Deus experimentou de um cuidado muito especial, muito providencial do Senhor.
E o Senhor, para educar a alma daquele povo, na dependência dEle, na confiança nele, na humildade, na generosidade, o Senhor mandou uma comida misteriosa, a comida mais famosa da Bíblia, no deserto, o maná. Você pode ler isso em Êxodo 16. E você lembra que o maná, ele caía de manhã cedo, uma vez por dia. E a regra era, você não pode acumular maná de um dia para o outro. Fica tranquilo, porque amanhã de manhã tem maná de novo. Se você acumular, vai estragar. Se você acumular, você vai perder o tempo acumulando, não vai viver o hoje, e nem vai adiantar para amanhã, porque o maná de amanhã vem amanhã, o maná de amanhã não vem hoje. Jesus, que é o novo Moisés, está ensinando a mesma providência de Deus com ainda mais profundidade. Tanto que na oração do Pai Nosso, que está nesse mesmo capítulo que a gente começou a estudar, ele vai ensinar como pedir providência a Deus. Como pedir o que nós precisamos ao Senhor. E lembre que o Pai Nosso, gente, ele é um modelo de oração. Ele não foi feito para ser uma reza, com todo respeito por quem o utiliza assim. Mas eu entendo que ele não foi feito para ser usado assim. Como você entende isso, Diogo? Você já viu em algum lugar na Bíblia que os apóstolos deram as mãos, ou a igreja deu as mãos e disse, Pai Nosso que estás no céu? Em algum texto, em alguma carta, Paulo falou, então, orem 3 Pai Nossos. Em nenhuma carta apostólica ele recomenda isso. Em nenhum lugar no livro de Atos. Não, porque o próprio Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, disse em Mateus 6, a partir do versículo 5, não usem de vãs repetições. Entende? Então o Pai Nosso não é uma reza, o Pai Nosso é um modelo de oração, amém, gente? Ali está falando sobre o que tratar e como tratar daquelas coisas com Deus todos os dias. Então voltando aqui, Moisés, maná para cada dia. Aí Jesus vai nos ensinar a orar e a pedir a Deus o que nós precisamos. E no versículo 11 ele ensina a gente a pedir a Deus assim: o pão nosso, Senhor, do mês todo, manda logo hoje que eu sou ansioso. Foi assim, gente? O pão do ano, Senhor, logo. Ó, Senhor, se eu puder, manda pão de 5 anos logo, que eu... Se ele manda o pão do ano num dia, você come pão fresco um dia. A partir de amanhã, você come pão velho. E cada dia que passa, você come mais pão mais velho. E você ocupa a sua vida toda, sua casa toda com pão. E começa a dar bicho. E você fica famoso na região. Ó, o pão já está todo ali. Ó. E ladrões de pão vão começar a te visar. Né? E você pode provavelmente engordar, comer mais do que precisa. Ficar preocupado, estressado. Não. O pão de cada dia nos dê hoje. Hoje o Senhor me dá um pão e amanhã tem um pão fresquinho de novo. Pão aqui simboliza tudo o que nós precisamos. Jesus vai dizer isso no versículo 31. O Pai sabe do que vocês precisam, por isso não fiquem ansiosos como ficam os gentios, que ele não fala nem os judeus. Ele coloca esses ansiosos num lugar equiparado aos gentios que nem Deus conheciam, que vivem sem revelação nenhuma do Deus verdadeiro. Não fiquem preocupados como eles, porque vocês têm um Pai e amanhã de manhã vai ter pão. Judá lá em casa não fala, papai, tem pão para amanhã? Não, ele pensa, tem papai,
papai vai providenciar o pão de amanhã. Amém? Então, quando a gente entende esse contexto, e entende que o portanto, basta cada dia seu próprio mal, porque o amanhã trará seus próprios problemas. O que o Senhor está dizendo para a gente aqui é o seguinte: não tente cuidar de amanhã, porque amanhã eu tenho um cuidado especial para você. E aqui está para mim a grande compreensão disso aqui, que é a seguinte: se Deus não nos dá o pão de amanhã hoje, que significa a graça que eu preciso para enfrentar as minhas dificuldades, as minhas necessidades hoje, se Ele vai me dar a graça do amanhã, só amanhã, e vou dar até um parênteses aqui, você vê isso em toda a Escritura, por exemplo, Davi entendeu isso, né? Salmo 23:6, ele fala assim: porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, dia após dia. Mateus 20:28, eu estarei convosco, o Senhor disse, todos os dias, em cada dia eu estarei com vocês. Salmo 68:10, o Senhor é aquele que nos abençoa em cada dia. Lamentações 3:22, nós não somos consumidos porque as misericórdias se renovam a cada manhã tem uma porção nova. Presta atenção. Então, se a porção de amanhã só chega amanhã, você pode confiar. Eu lembro que eu estava esses dias, estava um tempo atrás lá na praia, e a gente tinha um cara, numa ilha assim, ali perto de Morro de São Paulo. Aí tinha um cara, aqueles padeiros rústicos, aqueles padeiros artesanais, né? Meio hippie assim. Eu já gosto dessa galera assim, eu curto. Aí ele estava na praia, não sei o que, eu tenho meu pão aí, não sei o que. Como é esse pão seu aí? Esse pão aí. Pague aí, que amanhã eu trago cedinho. Disse, rapaz, pão caro ou retado? Natural, não sei o que, né? Eu trago, rapaz. A gente pronto, comprou. No dia seguinte, rapaz, esse cara vai aparecer mesmo? Eu acordei cedão, cadê ele? Confiei meu pão a ele. Então, o Senhor está dizendo o seguinte: ei, eu estou preparando uma provisão de graça fresca para você, para o problema de amanhã. Mas aqui que está a grande questão. Se Deus só vai entregar a graça de amanhã, do problema de amanhã, amanhã, hoje você não tem ela. E aí que está a grande armadilha. Quando queremos controlar o futuro e queremos ficar pensando demais no futuro, nós ficamos lidando mentalmente com coisas para a qual Deus não nos capacitou ainda. Isso é uma arrogância. Isso é um orgulho. Você tenta planejar demais e controlar demais e se precaver demais e pensar demais em coisas para as quais Deus não te capacitou ainda. Você tenta avançar para matérias que Deus não te ensinou ainda. Tenta fazer coisas que as suas forças ainda não são capazes de realizar, porque o Senhor não te fortaleceu para isso ainda. E quem tenta ir além da graça de Deus, se sobrecarrega, se destrói, é esmagado. O que o Senhor está dizendo quando Ele fala, cuide de hoje, porque amanhã tem um problema diferente, é o seguinte: você hoje está capacitado por mim para lidar com o hoje. Você já tem a graça para o hoje. Para o amanhã você não tem ainda, mas fica tranquilo que quando amanhã chegar, quando o problema de amanhã chegar, quando a doença chegar, quando a morte chegar, quando a crise chegar, quando a decepção chegar, eu estarei com você lá amanhã. Mas quando você traz para o seu hoje o problema do amanhã, para o qual você não está capacitado ainda, o que você faz? Você estraga seu hoje. Porque você não lida direito com o seu hoje, porque você está lidando com o amanhã que você não tem graça, e você não usufrui a graça do hoje. Estraga o seu hoje. Porque o seu hoje não tem só mal. Aleluia.
o Senhor hoje também tem um bem. Olha o exemplo que o Senhor nos dá. Ele fala, olhem para as aves dos céus. Elas não se preocupam, nem juntam para o amanhã. E por que ele fala, olhe para as aves? Porque elas estão felizes. Estão voando e cantando para lá e para cá, sem um centavo na poupança. Parêntese. Você já viu uma pessoa que não tem dinheiro tão preocupada com as crises financeiras? É difícil. Geralmente isso é coisa de quem tem. O governo vai tomar meu dinheiro. O dólar, né? Subiu, o dólar caiu. O pobre não tem um dólar mesmo. A bolsa, a criptomoeda, né? Quanto mais você tenta controlar e se precaver e juntar, mais ansioso você fica. O passarinho que nada tem, eu não estou defendendo não ter nada, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o passarinho que nada tem, mas instintivamente confia no seu Criador, porque o Criador colocou nele o instinto da confiança na providência divina, ele canta ao seu Criador. Ele usufrui a vida. Ele fala, olha para o lírio do campo. Ele cresce hoje. Amanhã, daqui a pouco, ele morre. Mas no hoje, ele está mais bonito do que Salomão. Porque ele usufrui do seu hoje, porque ele não se sobrecarrega pensando no que vai acontecer com ele amanhã. Imagina o lírio. Ô lírio, não se bote não, porque amanhã você vai morrer. Aí nem hoje ele tinha. Ao contrário, já que amanhã eu morrerei, hoje eu vou ser lindo. É a filosofia do lírio do campo. É o passarinho. O passarinho ainda mais, porque está dizendo, amanhã o Criador providenciará meu alimento. Amanhã o Criador colocará uma fruta no meu caminho, uma minhoca no meu caminho. Viscoso, mas gostoso. Só alguns pegaram aí. Amanhã, tem que assistir, gente, aí é obrigatório. Amanhã o Criador providenciará. Amém, gente? Isso é maravilhoso. Se você passar a viver assim, você vai ter uma libertação de alma. E eu não estou falando para você não ter uma previdência para o amanhã. Eu estou falando para você não viver para se prevenir. E não confiar na sua previdência, mas confiar no Senhor. Olha, por exemplo, o que em 1 Timóteo 6,17 Paulo fala. Paulo fala assim, Timóteo, exorte aos ricos deste mundo. Exorte aos ricos para não confiarem na incerteza das riquezas, mas confiarem em Deus, que tudo nos dá generosamente para a nossa satisfação. Você pode fazer a sua previdência, mas se você confiar na sua previdência, a sua previdência será seu garantidor. E o seu garantidor, atenção, é o seu Deus. O que garante a sua vida, vira o seu Deus. Aquilo no que você mais confia, vira o seu Deus. Então, se eu deposito toda a minha confiança nos meus investimentos, na minha previdência, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha família, no meu status, isso vira o meu Deus. E se isso é o meu Deus, o que eu quero? Eu quero cada vez mais disso para me sentir seguro. Só que aí você vai bugar. Por quê? Porque você vai perceber que esse seu Deus, ele é totalmente abalável. Qualquer coisinha você vê que ele despenca. E aí você fica numa paranoia ansiosa cada vez maior. E é por isso que o Senhor está falando no versículo 19, que é o mesmo contexto. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem tesouro no céu. Ele fala,
Aí alguém vai dizer, pastor, é para não acumular na terra, para poder eu ter tesouro no céu, quando eu chegar no céu eu ser rico no céu. A ideia não é essa, gente. Não é para trocar um coração ambicioso por outro, não. A ideia é a seguinte, você não acumule na terra, porque esses da terra são perecíveis. O da terra, a traça estraga, o ferrugem corrói, o ladrão rouba. E se você está acumulando um tesouro, ele fala, aonde estiver teu tesouro, está o teu, aquilo é seu Deus. E se seu Deus é perecível, a sua alma está em apuros. Se o seu Deus é abalável, a sua alma está em desespero, porque você não tem onde segurar direito, e você tem que acumular mais, e você nem vive o que tem, nem tem paz para o amanhã, porque o seu Deus é totalmente abalável. O ladrão rouba, o ferrugem corrói, a traça estraga ele, a vida deteriora tudo. Por isso que Paulo chama a avareza, que é o amor ao dinheiro, de idolatria. Colossenses 3,5, Efésios 5,5, porque é uma confiança. Aqui a ideia não é a pessoa que ama o luxo, que pode também estar ligado à avareza, mas na verdade é mais um hedonismo. Aqui a ideia é a confiança no dinheiro e na riqueza como seu garantidor. E na verdade essa pessoa avarenta que confia no dinheiro, ela costuma não usufruir de luxo, porque ela tem medo. Quantas pessoas ricas, pela graça de Deus, eu ajudei, porque essa graça o Senhor me deu já um pouquinho de tempo. Acho que eu já nasci meio assim, meio hippie. Foi mais fácil para mim. Então, quantos ricos eu ajudei, gente? Pessoa, sabe, com dinheiro. A esposa vinha falar comigo assim, pastor, não aguento mais. Eu vou no mercado, eu pego o iogurte Nestlé e troca pelo Batavo. Ele tem um medo, ele tem um negócio. Ele não vive. Teve gente, falando sinceramente, eu fui no mercado com a pessoa. Diz, pegue o bom. Tá quase manifesta, assim, sabe? O mamão quase manifesta nele, sabe? Pegue o bom, rapaz. Em nome de Jesus. Pegue o bom. Sai, mamão. Liberta ele, mamão. Porque essa pessoa, ela serve a mamão. Leia o versículo 25. O Senhor fala nesse mesmo contexto, você não pode servir a dois senhores. Porque se você confiar na riqueza, ela vai virar o seu Deus. Você vai tentar proteger, cultuá-la, guardá-la, acumulá-la, porque é nela que você confia. Não vai usufruir da vida, não vai ser generoso, vai ser egoísta, vai ser mesquinho, ainda vai ser medroso. Mas se você confiar em Deus, você usufrui do que tem. É uma bênção. E tem a convicção de que não importa o que acontecer amanhã, Deus está contigo. Nada te separa do amor de Deus. Aí o Senhor fala, coloque seu tesouro no céu. Não é pensar que você vai ter um poste de ouro no céu, não, gente. Tem crente que é tão... Ele é tão meritocrata, ele é tão ambicioso, que vai, não, é mesmo. Aqui não vou comprar, não. Aqui eu não vou, não. Mas no céu eu tenho uma coroa que todo mundo vai... É sempre o ouro, não. Colocar o tesouro no céu é o seguinte, é entender que quanto mais eu confio em Deus, mais Ele é o meu tesouro. Mais os céus. Para você entender bem isso, ó. Ele fala, onde estiver teu tesouro, está o teu? A ideia é o coração está no Senhor. Para você entender melhor, dá para a gente voltar ainda mais no capítulo. O capítulo, porque não é só sobre riqueza, não, é sobre confiar em qualquer outra coisa que não Deus. O capítulo começa com uma exortação do Senhor para a gente não dar esmolas, como fazem os hipócritas, que fazem para serem aplaudidos.
Ou seja, eles não fazem para agradar a Deus ou para amar o próximo. Eles fazem porque, na verdade, o que eles mais estão buscando é a aprovação das pessoas. Eles querem muito que as pessoas os aprovem. E eu confesso que eu já fui assim. Queria muita aprovação, é muito. Bote muito aí. Multiplique. Eu queria. Então, como você confia muito que essa aprovação é tudo o que você precisa, que esse aplauso é tudo o que você precisa, você faz tudo por ele. Então a pessoa, ela até oferta, ela até dá esmola, ela é até aparentemente generosa, mas na verdade o que ela quer é o aplauso. Aí o Senhor fala, quem faz isso só recebe esse aplauso, mas quando você fizer, faça discretamente para Deus. No versículo 5 ele vai falar, cuidado com quem vai orar, e a pessoa vai orar para parecer santo aos homens, eles também não vão receber de Deus, eles vão receber só esse elogio dos homens. Você, cujo Deus não é a aprovação dos homens, mas cujo Deus é o Senhor, o Pai de Jesus, você vai entrar no seu quarto, você vai orar sem ninguém ver, no secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, é Ele que te abençoará. E ele fala, mas quando você for jejuar, não faça como os hipócritas que querem deixar claro que estão jejuando para ganhar status com os homens. É isso que eles querem, esse é o Deus deles, a glória dos homens, a vanglória. Você não jejue de uma forma que ninguém saiba, para que o Pai veja você buscando a Ele e o Pai te abençoe. Então observe que é um deslocamento da confiança na aprovação dos homens para a confiança em Deus. A mesma coisa está acontecendo aqui em relação ao cuidado da vida. Se a minha confiança, a confiança de quem quer aprovação é o quê? É fazer tudo publicamente para receber aprovação. E a confiança de quem confia nos bens materiais, o que ele faz? Tudo para ter bens materiais e acumular bens materiais. Porque os bens materiais viram o seu Deus. E aí ele não pode servir a dois senhores. Porque ele vai fazer qualquer coisa por este Deus, inclusive usar o Deus verdadeiro, enfrentar e passar por cima do Deus verdadeiro. Ele não vai usufruir da graça do Deus verdadeiro, ele não vai agradar o Deus verdadeiro. E uma coisa muito importante, preste atenção que isso aqui é a chave para a gente encerrar. Essa pessoa que está servindo a Mamon, acumulando, e muito, gente, não é porque ela é má, não. Ela quer tudo para ela, não. A maioria das pessoas que estão assim, porque elas são medrosas. Como eu falei, o avarento, geralmente, ele não usufrui. Ele só segura, porque ele tem medo. Ele acumula, ele junta. O prazer dele é olhar a conta, assim, olha a conta 10 vezes no dia. Aumentou R$20. Ainda que ele nunca usufrua. Ele tem aquela sensação de segurança. Que legal. Estou chegando, 999. Acho que amanhã, mais 1000zinho eu sou um milionário. Aí come o cachorro quente todo dia na rua. Porque tem a sensação de que tem 1 milhão na conta, 1 milhão precioso. Mas aí, o que é o pior de tudo? Preste atenção. E aqui a gente vai encerrar. Lembre comigo, nós falamos aqui várias vezes. Qual é a essência da lei de Deus, da vontade de Deus, gente, pra gente? No que se resume a lei de Deus? Amar a Deus e amar o... Mas como é que a gente ama a Deus? Paulo explica, Gálatas 5:14, Romanos, ele também explica que Romanos 12, a gente ama, Romanos 13, a gente ama a Deus amando o próximo. Eita. Aqui.
A gente ama a Deus amando o próximo. Se você, olha como isso é profundo. Se você não aprender, olha como a cadeia lógica. Vamos lá? Se eu não aprender que Deus cuida do meu amanhã, eu por medo vou buscar alguma coisa que cuide, ok? E essa coisa que cuide, dinheiro, pessoas que me aplaudem, essa coisa que cuida do meu futuro, vira meu Deus, ok? E eu vou tentar agarrar esta coisa de todos os modos. Em vez de agradar o Deus verdadeiro, que me pede para amar o próximo, eu vou agradar esse Deus que eu tento segurar nas minhas mãos. Então o que vai acontecer? Eu viro um acumulador, um retentor. Eu fico mesquinho. Por quê? Porque eu tenho muito medo. Então o que vai acontecer? Eu tenho nas minhas mãos a condição de resolver um problema de alguém que Deus colocou na minha vida hoje. Ele, por exemplo, está enfermo hoje. Mas você, por causa da sua possível enfermidade do amanhã, para a qual Deus prometeu cuidado, mas você não confia nele, você confia na riqueza, em Mamon. Gente, eu quero reforçar isso. Quem serve a Mamon não é só ostentador, quem serve a Mamon é todo medroso. Todo medroso é um servo de Mamon. Todo financeiramente medroso. Se você for medroso em outro aspecto, aquilo que te der confiança é o seu Deus. Aí não é Mamon, aí é o que for, é a família, é o casamento, é o status. Mas voltemos aqui. Então, tem seu irmão aqui. E Deus fala, cuide do seu irmão. Como é a oração do Pai Nosso, gente? O meu pão de hoje, me dê hoje, que meu irmão peço dele. Não é assim, gente? Não é assim, não? O meu pão de hoje que eu mereci, o pão de hoje pelo qual eu suei, me dê hoje. Meu irmão, não sei. É assim? Não. O pão de cada dia nos dê hoje, porque o que vier a mim, eu sei que não é só meu, é nosso. Então, o problema real, não o hipotético, é o de hoje. Mas quantas vezes você não socorre seu irmão hoje por causa do seu hipotético problema do amanhã? Porque você não confia em Deus para o seu amanhã, você confia na riqueza, então você serve a Mamon. Então você nega o que Deus quer, que é amar, porque você tem medo do seu amanhã. E se o amanhã tiver um câncer, mas espera aí, seu irmão tem hoje. E se amanhã eu tiver fome, espera aí, seu irmão tem fome hoje. E se Deus te deu condição de hoje suprir a fome do seu irmão, o Deus do amanhã vai suprir a sua necessidade. É o que Paulo fala aos filipenses, Deus suprirá as vossas necessidades em glória, porque vocês são generosos hoje. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Pedro diz, 1 Pedro 5,7, porque Ele tem cuidado de você. Você pega o que tem e serve a Deus hoje. E reparte hoje. Ah, mas daqui a 20 anos eu posso adoecer. Meu irmão, você não entendeu que o seu irmão adoeceu hoje? Que ele precisa hoje? Aí você nega a graça que lhe foi confiada para abençoar, porque 1 Pedro 4,10 é claro, cada um administre com fidelidade as muitas formas da graça que recebeu, como bom mordomo de Deus para servir os outros. José, quando enriqueceu e recebeu os irmãos, disse aos irmãos, longe de mim fazer mal a vocês, pelo contrário, eu sei que Deus me deu para prover vocês.
Então, a única forma de viver o Evangelho, e alguém pode pensar, pastor, meu Deus, isso é muito difícil, o Evangelho é isso, eu não estou acreditando. Mas é. Mas pelo Espírito Santo a gente pode vivê-lo. Em nossa carne a gente não consegue. Mas a única forma é confiando num Deus que cuida do meu amanhã. Se eu não confiar, o Senhor não é o meu Deus. É pressuposto da nossa fé. Deus cuida do meu amanhã. E repito, não é pecado fazer alguma previdência. É pecado viver para se prevenir. É pecado deixar de viver, já é pecado isso, não usufruir, não ser grato, não passar em ar a vida que Deus te deu. E não socorrer o teu irmão hoje por causa do teu amanhã. Aí Paulo diz em 1 Timóteo 6,17, diga aos ricos, Timóteo, que não confiem nas incertezas da riqueza, mas confie em Deus que tudo nos dá generosamente para nossa satisfação. Ensine a eles a abundar em boas obras e em generosidade. Quem não for generoso hoje, não serve a Deus. Serve a mamão. Ah, pastor, mas não é porque... Não, pastor, quem serve a mamão é o cara lá que quer roupa de marca, que só quer ostentar. Não, é você que tem medo. É você que não ajuda o outro porque tem medo. Que não faz o bem porque tem medo. Que vem a pessoa sofrendo e não estende a mão porque tem medo de não ter amanhã. Tudo isso é servir a mamão. É confiar na riqueza que perece. Aí amanhã vem uma crise, vem um problema, você perde tudo, o Senhor está falando. Vem um ladrão e rouba. A ferrugem corrói. Vem o divórcio, você fica doido, perde tudo. A empresa quebra, sua saúde quebra. E cadê seu Deus? Onde está teu Deus? Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Porque ainda que a figueira não floresça, não tenha fruto na videira, os campos não produzam mantimento, no gado não tenha curral, ainda que não tenha nada, aí eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele estará lá comigo, garantindo a minha vida. Basta cada dia o seu próprio mal, porque Deus te deu uma graça para hoje, e essa graça não é só para você, tem coisa na sua mão que é para compartilhar, e não é só riqueza material, é sabedoria, é oportunidade. Tem gente que acumula até oportunidade, sabia, gente? Ele já está empregado, chega outra para ele, não, vou deixar aqui, ó, porque se eu precisar amanhã. Indica a pessoa, Bion. Não, miserável, filho de mamon. E você está rindo e tem 50 sapatos em casa. Só usa 5. Se você usar os 50, você tem medo. Medo, e não usufrui, e não vive, e não compartilha. Oh, meu irmão, há uma graça para o teu hoje. Ó, quando chegar amanhã, ele vai chegar amanhã mesmo. Você vai ser outra pessoa já, preparada por Deus, fortalecida. Sabe por quê? E aqui eu encerro. O teu hoje foi amanhã ontem. E você lembra que ontem você olhava para o hoje com medo? Como será quando isso acontecer? Quando chegar nessa fase da minha vida? Ai, como será? Você sofreu. Por que você sofria? Porque você não tinha graça ainda. Aí chegou hoje, foi tão difícil assim?
Não, porque quando chegou hoje, a graça do hoje chegou para a tua vida, meu amado. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Ah, mas um dia eu vou usar. Tem alguém que não tem hoje. Compartilha hoje. No dia que você for usar, você vai ter. Repito, não sou contra a previdência, mas não viva para se prevenir. Não viva confiando na sua previdência. Confie na providência. Faça a sua reservinha. Faça a sua poupancinha. Faça o investimentozinho. Mas não viva confiando nisso. Não deixe de viver para isso. Entende que a vida é só comprar imóvel, construir, comprar. Meu irmão, para quê, meu amado? Vai viajar, meu amigo. Pega um apartamento desse em nome de Jesus, vende e faz um avião. Se Deus coloca na minha mão. Oh, Jesus. Cara, tem tanto apartamento. É mais. Mas sabe o que? É o medo. Tem 10, acha que é pouco, que pode não ter mais amanhã, e tem que ter 15, tem que ter 20, tem que ter. É a vida toda essa, é construindo, é comprando terreno, aquela agonia, né? É terreno, não sei o que. Para comigo, chega da agonia. É só isso, acumulando, e com aquela agonia. Aí viver, meu irmão. E mais do que isso, vai compartilhar. Porque enquanto você tem 20 e usa um, tem alguém que sonha em ter um. Eu vou lhe falar. Quando o evangelho entrar no seu coração, se é que já não entrou, você vai ter mais alegria em dar um para quem não tem nenhum do que em ter seu 21º. Pode escrever isso. Você vai ter mais alegria em dar para quem não tem nenhum do que ter seu 10º ou seu 15º. Porque nós entendemos que o nosso Pai cuida de nós. Nós não servimos a mamon, nós servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar essa canção linda com o nosso ministério de louvor. Vamos orar juntos? Preciso aprender um pouco ali. Precisamos, Senhor. Eu preciso aprender mais de outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu com fé isso. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, aleluia, outras portas se abrem aí. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Para encerrar, bem bonito, diga isso com fé. Deus cuida de mim. Na sombra das suas
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, aleluia. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, aleluia, Paizinho amado. Oh, Pai. Oh, Pai, grande é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Nos revela a tua grandeza, nos revela o teu amor, nos faz entender que nada no futuro poderá nos separar do teu amor, Senhor. Que o Senhor estará lá conosco, que o Senhor já tem preparado a graça do nosso amanhã. Nos perdoe, Pai, quando nós não confiamos no Senhor e fazemos de qualquer outra coisa a nossa confiança, o nosso sustento. Porque maldito é o homem que confia no homem. E confiar em qualquer outra coisa é, no fundo, confiar em nós mesmos. Maldito é o homem que confia no homem, pois a sua vida murchará como planta no deserto. Mas bendito é aquele cujo coração está no Senhor. Para ele o manancial brotará, aleluia, na hora certa. O manancial brotará no deserto, aleluia. Nos ensina, Pai, a receber o maná de cada dia, o pão de cada dia, a graça de cada dia, e a glorificar o teu santo nome, porque o melhor nós já recebemos, somos teus filhos, por causa da obra maravilhosa que foi feita na cruz do Calvário. Nossos pecados foram perdoados, e não há tesouro maior do que esse. Temos o Senhor em nossas vidas. Que não andemos como aqueles que não te conhecem, dizendo: o que será? O que será? Não, porque nós já sabemos o que será. Deus cuidará de nós. O Pai sabe do que precisamos, e por isso temos a liberdade de buscar em primeiro lugar o reino dEle, a justiça dEle, as maravilhas dEle, porque Ele cuida de nós. Nos enche, Pai, desse Espírito e nos transforma para a Tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a sua casa, em nome de Jesus. Antes de dar um amém, vamos cantar aquela música bonitinha, Nas Horas Escuras da Vida. Jesus me... Para terminar com ela, combina com o término, né? A gente vai indo embora com ela, né? Amém, Deus te abençoe, vai em paz, tenha uma boa semana. Deus te abençoe.